Olá, eu sou o André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje: Corrupção humana nos trabalhos e dias de Hesíodo. Hesíodo e Homero são os grandes nomes da poesia épica grega antiga. Apesar de estarem associados a um mesmo gênero e usarem o mesmo metro, seus poemas são bem diferentes. Quando pensamos em Homero, pensamos na Ilíada e na Odisseia, que são longos poemas narrativos com mais de 10.000 versos cada, onde os personagens principais são deuses e heróis. Mas quando falamos de Hesíodo, estamos falando de poemas relativamente curtos para os padrões épicos, e de poemas onde encontramos uma narrativa bem reduzida, porque o propósito deles não é tanto de contar uma história, mas sim o de informar e orientar. Homero, com suas figuras poderosas e sofridas, seus grandes painéis, quer prender nossa atenção e nos comover. Hesíodo, com suas ideias e seus esquemas, quer nos instruir e fazer pensar. O poema mais famoso de Hesíodo é a Teogonia. Ele traz longas e intermináveis listas, com os nomes dos deuses que foram surgindo para dar forma ao mundo. A ideia é de que este mundo é resultado não da criação de um Deus único todo-poderoso, mas de uma série de uniões sexuais divinas, tendo como matriz principal terra e suas transas com os filhos céu e mar. Intercalada a essas listas vem uma parte narrativa. Ela mostra como desde o princípio houve uma disputa pelo poder entre os deuses do sexo masculino, até Zeus se tornar o grande rei do mundo e conferir estabilidade e ordem à vida sobre a terra. Os Trabalhos e Dias é o outro poema de Hesíodo, menos conhecido e lido. Tem só 828 versos e é um manual de reflexões e instruções. Se o propósito didático é mais indireto na Teogonia, aqui ele se torna explícito. É um poema que pode ser lido como uma continuação da Teogonia. De que modo a ordem que Zeus estabeleceu lá atrás, no desfecho da Teogonia, tem sido mantida ou tem sido ameaçada na vida humana? Para responder a essa questão, Hesíodo optou por um caminho bem diferente daquele que encontramos na Teogonia. Nos Trabalhos e Dias, já não temos a narrativa em terceira pessoa, que a gente costuma associar imediatamente à poesia épica. Agora, uma voz que fala em primeira pessoa, e essa voz está imbuída de uma missão: denunciar os desvios da justiça que foi estabelecida por Zeus, e mais ainda, mostrar que justiça é essa e qual a importância de a respeitarmos. Para não dar a esse tema uma formulação abstrata demais, sem uma relação clara com o mundo real, Hesíodo parte de um drama familiar, a disputa entre o eu poético e o seu irmão, chamado Perses, pela herança paterna. Essa opção pela partilha é boa porque se trata de um conflito recorrente nos núcleos familiares desde tempos imemoriais. Mas Hesíodo não quer falar do direito da família em si. Esse é só o ponto de partida para que ele aborde questões religiosas e relações sociais de um modo mais amplo. É aí que entra a ideia de trabalho, que está no título do poema. Hesíodo busca mostrar que o trabalho é algo a que estamos todos fadados. Quando alguém como Perses tenta passar a perna no irmão, ou seja, quando alguém tenta corromper a justiça, esse alguém está tentando driblar o suor do labor, a necessidade que temos de prosperar pelos nossos próprios esforços, sem roubar dos outros e da comunidade. Na visão do poema, mais que uma questão social e jurídica, essa é uma questão cósmica. É ir contra a vontade de Zeus, ir contra a divisão de funções que ele estabeleceu para deuses e humanos. O trabalho entra assim como item principal de uma discussão muito vasta de justiça, porque o justo, mais do que aquilo que está previsto nas relações por um código de leis, é simplesmente o mundo como ele é. É por isso que na sua segunda metade, o poema vai dar orientações sobre o cultivo dos campos. É bom lembrar que o termo erga, que está no título e que traduzimos por trabalhos, tem um sentido também de lavouras, as lavouras e os dias. Hesíodo, ao mesmo tempo que está falando, claro, de trabalho, está falando também da sazonalidade, da regularidade das estações, do momento certo para as mais variadas ações, ou seja, de uma ordem natural fixada por Zeus. Quem acompanha no ambiente rural a sucessão dos ciclos, não só está se dedicando ao lote que nos cabe, ao suor do trabalho,
como em qualquer outra profissão, mas está acatando esta ordenação justa da natureza. É por isso também que o poema se fecha com uma relação das atividades mais adequadas a cada dia do mês. Para nós pode parecer pura superstição, mas o princípio é o mesmo das estações. Há uma justiça de Zeus por trás disso. Hesíodo está ensinando ao leitor que do maior ao menor elemento, da plantação à navegação, das partes do dia às fases do mês, há uma medida e um tempo certo no mundo, que não devem ser desconsiderados. Trabalhar é um entre vários sinais de respeito a isso. E apesar de Hesíodo reconhecer que vários fatores concorrem para desestabilizar essa ordem, como os próprios juízes, que a deveriam garantir, mas acabam sendo corrompidos, ele acredita que no fim Zeus se sobrepõe. Mas essa segunda parte do poema, que eu acabei de descrever, sobre o cultivo dos campos e os dias, é um pouco entediante para o leitor de hoje. A parte mais lida é a primeira, onde temos em sequência 3 mitos que explicam por que trabalhamos e por que o trabalho, sendo um entre vários sofrimentos, ainda assim é justo. O primeiro mito é o das 2 Eres, que vem logo depois da invocação às musas. Tradicionalmente, na mitologia grega, Eris é uma divindade só, que representa a discórdia, a luta, sendo sempre associada à guerra. Mas nos Trabalhos e Dias, Hesíodo resolve brincar com a existência de uma segunda Eris, sua irmã, que é benéfica e merece nosso louvor, não nossa censura. Das 2 irmãs, é a que leva à rivalidade, à competição, que faz alguém trabalhar ao sentir uma espécie de inveja branca de quem se esforçou e prosperou. Fica claro que essa é uma visão apenas provisória e heterodoxa sobre uma divindade que sempre teve e continuou a ter aquela existência única e puramente negativa. Mas ela funciona aqui justamente porque explora, já de saída, o paralelismo com os 2 irmãos em disputa pela herança paterna. O corrupto Perses, que não quer saber de trabalhar e só quer criar discórdia, e a figura honesta e trabalhadora do eu que diz o poema, ciente dos ditames de Zeus e da forma certa de se portar. A história seguinte é a de Prometeu e Pandora. Ela entra aqui para explicar por que trabalhar é necessário. É o tipo de narrativa que chamamos de etiológica, muito comum nos mitos. Antes, os homens viviam uma vida idílica, livre de sofrimento, sem precisar cultivar os campos, até sofrerem sua queda do paraíso. Os personagens centrais desse relato são Zeus e Prometeu. Zeus, enquanto rei do universo, estava preocupado com a ordenação maior do mundo. Prometeu, enquanto Deus menor, afeiçoado à raça humana, queria protegê-la e beneficiá-la. O primeiro ato de Prometeu, numa época em que os deuses e os homens, que eram exclusivamente do sexo masculino, ainda faziam a refeição juntos, foi dividir o boi de um jeito astuto e desigual, ossos para os deuses, mas cobertos por uma atrativa camada de gordura, e carnes para os humanos, só que cobertas por uma repulsiva camada de pele. Zeus finge ser enganado pelo brilho da banha e escolhe a parte ruim, não comestível para os deuses. Como punição pela artimanha de Prometeu, não concede mais que os homens tenham acesso ao fogo. Prometeu revida roubando o fogo e permitindo que os homens o controlem. Zeus contra-ataca então, determinando que seja criada a primeira mulher, Pandora, um presente de grego, atraente por fora, mas destrutiva por dentro. Como no relato de Adão e Eva, a misoginia é evidente. Pandora é entregue então ao desavisado irmão de Prometeu, Epimeteu. Junto com ela vai um jarro que, assim que é aberto, faz com que todos os males, entre eles o trabalho, se espalhem entre os humanos. Acabou a vida boa dos machos. A conclusão é de que Zeus, que não era bobo, usou Prometeu desde o começo. Ele agiu como agiu porque queria, como resultado final, separar os deuses dos humanos. Essa passou a ser a justiça do mundo com a qual temos que nos conformar. Se o homem hoje deve trabalhar, a culpa é em parte de Prometeu, porque quis ajudar a raça humana e imaginou que podia ludibriar a inteligência de Zeus. Ao mesmo tempo que decaiu por causa desse jogo, a humanidade também se tornou civilizada e evoluiu. Agora tem religião, seu próprio conhecimento técnico e a instituição do casamento. O terceiro e último mito na sequência é o das 5 raças, um desdobramento do mito anterior, de Prometeu e Pandora. É como se Hesíodo quisesse abandonar o esquema simples do antes e depois de Pandora em favor de um quadro mais amplo da vida humana sobre a Terra, por fases. Para nossa frustração, assim como na Teogonia, de novo a criação detalhada do primeiro ser humano não é narrada.
O poema apenas diz que os deuses fabricaram uma primeira raça humana, a de ouro. Ela corresponderia à existência paradisíaca pré-Pandora. Depois disso, ele apresenta mais 3 raças criadas, a de prata, a de bronze e a dos heróis, antes de chegar à raça presente, a de ferro. O movimento, pela lógica da desvalorização dos metais, é de declínio, mas vem interrompido pela presença da 4ª raça, dos heróis, que eram figuras cultuadas pelos gregos. Mesmo assim, em todas as raças pós-ouro, Hesíodo chama atenção para elementos negativos, infantilidade, insolência, insensatez, excesso, violência, guerra. Curiosa é a forma como ele aborda a raça atual, a de ferro, à qual nós pertencemos. Sendo já o poema todo uma descrição dessa raça humana, Hesíodo fica mais preocupado em pintar, de um jeito bem apocalíptico, aonde vamos parar se largarmos de vez a justiça e a moderação. Valer-se do discurso do medo é uma boa estratégia retórica e contribui para reforçar no leitor aquilo que Hesíodo insiste em martelar ao longo do poema, a reverência às leis humanas e divinas. Finalmente, depois dessa sequência de mitos, mas antes ainda de passar para aquela segunda parte mais prática referente aos campos, sobre a qual eu já falei, Hesíodo emprega uma seção inteira do poema para discorrer sobre a justiça nas relações humanas. É um momento mais claramente moral e reflexivo do poema. E por isso ele se parece muito com um outro ramo da poesia grega, chamado de elegíaco. Dentro desse espírito sentencioso, uma das coisas mais interessantes da seção é que, para pensar a justiça, ela se abre com uma pequena fábula, a fábula do falcão e do rouxinol. Ela conta como o falcão, ao apanhar com suas garras o rouxinol e ouvir seus gritos, disse para se calar e se conformar, porque o mais forte mandava e o sensato devia obedecer. A fábula termina e não temos nenhuma moral da história, além da própria fala do falcão. Hesíodo emenda na sequência uma série de contrapontos entre as ideias de soberba, hybris, e justiça, dike, obviamente mostrando a superioridade desta em relação àquela. Mas e que moral devemos extrair da fábula enunciada antes? Que justiça existe no fato de o mais forte mandar e o mais fraco se curvar? O poema cria um certo suspense e só dá a resposta lá na frente, quando compara os seres humanos aos animais. Os bichos, como o falcão e o rouxinol da fábula, são regidos pela lei da selva, num vale tudo, onde a força é determinante. Mas Zeus estabeleceu a justiça para os homens, para que eles não vivam como animais. Essa é a moral. A lei coíbe a força. Sim, Perses quis transformar o próprio irmão em sua presa. Sim, os falcões continuam a voar por aí, continuam a tentar impor o seu poder, mas para Hesíodo precisamos acreditar que existem mecanismos capazes de nos garantir que a Terra é, no final das contas, um lugar justo para se viver. Para concluir, quero falar sobre como situar historicamente a poesia de Hesíodo. Essa é uma questão importante para os especialistas, para muitos decisiva. Será que os elementos que Hesíodo aborda em seus poemas refletem um ambiente político, social, intelectual, específico? Que ambiente seria esse, em linhas gerais? Como ele se relacionaria na Grécia Antiga com as condições que vieram antes e depois? Para pegarmos o tópico da justiça, que acabamos de ver nos Trabalhos e Dias, podemos comparar o que Hesíodo diz com o que Homero diz a esse respeito em suas epopeias e também com o que Solon diz em suas elegias e com o que Ésquilo diz em suas tragédias. Indo além, podemos situar no tempo Homero, Solon e Ésquilo, e pertencendo eles a épocas diferentes da época de Hesíodo, especular que as diferenças entre seus poemas se devem ao fato deles serem de épocas diferentes. Foi mais ou menos isso que a historiografia da Grécia Antiga fez. Insistiu em diferenças e distribuiu os poetas e suas obras ao longo de um arco temporal, de modo que essa distribuição refletisse um propósito evolutivo. Primeiro veio Homero, depois Hesíodo, depois Solon, depois Ésquilo, não numa simples sucessão temporal, mas numa progressão profunda. Cada um com cada obra teria dado sua contribuição rumo à afirmação de visões mais e mais complexas. Para mim, esse olhar tem um grave defeito de ler as obras não como documentos literários supratemporais de uma mesma cultura, mas como documentos históricos pontuais determinados por momentos estanques, etapas de uma marcha pré-definida. Ele privilegia as obras em seu nascimento e suposto veso de reportar o ambiente, mas esquece o tradicionalismo conservador delas e a sua relação genérica, viva, com outras obras ao longo do tempo. A leitura historicista tem valor se bem embasada, mas na falta de dados precisos sobre Hesíodo e a época dos poemas, prefiro lê-lo em diálogo com Homero, Solon, Ésquilo,
sem assumir essa escalada temporal transformadora, entendendo que de perspectivas e lugares diferentes, os três falam da mesma justiça. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.